Olá! Hoje eu vim falar sobre união estável ou namoro qualificado. Quais as principais diferenças? Bom, muitas pessoas têm dúvidas sobre a natureza jurídica do seu relacionamento afetivo. Será que é uma união estável ou um namoro qualificado? Quais são as consequências legais de cada um desses tipos de convivência e como diferenciá-los na prática? Nesse vídeo, então, eu vou esclarecer essas questões e mostrar as principais diferenças entre a união estável e o namoro qualificado. Duas formas de relacionamento que podem ter características semelhantes, mas que geram efeitos jurídicos distintos. A união estável, ela é uma forma de constituição familiar que ocorre quando duas pessoas vivem juntas de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir uma família. A união estável, ela é reconhecida pela legislação brasileira como uma entidade familiar, conferindo aos parceiros uma série de direitos e deveres semelhantes aos do casamento. Para ser caracterizada como uma união estável, é necessário que a convivência seja estável e duradoura, com o objetivo de constituir uma família independentemente do gênero dos parceiros. Não há um tempo mínimo exigido para a configuração da união estável, nem a necessidade de morar sobre o mesmo teto ou até ter filhos em comum. A união estável, ela pode ser formalizada por meio de um contrato escrito e registrado em cartório, mas também pode ser reconhecida judicialmente ou por outros meios de prova, como testemunhas, documentos, fotos, etc. O namoro qualificado, ele é uma relação de namoro que adquire características especiais, tornando-se mais sólida e duradoura. É importante ressaltar que o namoro qualificado ele não possui reconhecimento legal como uma entidade familiar. Ele trata-se de um relacionamento afetivo que pode envolver uma convivência mais intensa, compartilhamento de despesas, projetos de vida em comum, entre outros aspectos. No entanto, o namoro qualificado ele não gera direitos e deveres previstos na legislação para a união estável. Os namorados qualificados, eles não têm direito à pensão alimentícia, herança, plano de saúde ou outros benefícios decorrentes da união estável. Da mesma forma, eles também não têm responsabilidade pelos deveres decorrentes do convívio familiar. A principal diferença, então, entre esses dois institutos, a união estável e o namoro qualificado, reside no fato de que a primeira é uma família constituída no momento atual, enquanto o namoro qualificado ele é um relacionamento em que os namorados meramente alimentam uma expectativa de constituição de uma família no futuro. Assim, no namoro qualificado, há planos para a constituição de família, há projetos para o futuro. Enquanto na união estável há uma família plena já constituída que transmite a imagem externa de um casamento, ou seja, transmite a aparência de casamento. O requisito subjetivo que diferencia os dois conceitos é a intenção de constituir família, affectio maritalis. Essa intenção, ela deve ser manifestada pelos parceiros e percebida pela sociedade. Não basta apenas viver junto ou ter um relacionamento duradouro. É preciso demonstrar que há um compromisso sério e definitivo entre os envolvidos que se consideram como uma família. Para evitar confusões entre união estável e namoro qualificado, é recomendável que as partes formalizem a união estável e o namoro qualificado. Porque logo que tiver, então, uma formalização, né, desses dois institutos, vai afastar qualquer tipo de confusão. É recomendável, então, que os parceiros deixem claro qual é a natureza do relacionamento, tanto entre si quanto perante terceiros. Uma forma de fazer isso é por meio de um contrato de namoro, que é um documento escrito e assinado pelos namorados, no qual eles declaram que não têm a intenção de constituir uma união estável.
E esse contrato de namoro, ele pode ser útil para afastar a presunção da união estável em casos de dúvida ou de conflito, mas não é suficiente para descaracterizar uma união estável que já esteja configurada. Ou seja, se os namorados já vivem como uma família, o contrato de namoro não terá validade jurídica. Outra forma de evitar confusões é por meio da formalização da união estável, né? Com base nessa formalização, fica mais fácil e evidente de verificar, né, a veracidade das informações, certo? Esse reconhecimento, né, da união estável vai fazer também o reconhecimento dos direitos e deveres, né, bem como na dissolução em caso de separação. A união estável e o namoro qualificado, eles são formas de relacionamento afetivo que podem ter características semelhantes, mas que geram efeitos jurídicos distintos. E a principal diferença é a intenção de constituir, que deve ser manifestada, então, para todos, né? E é isso. Um bom dia a todos. Até logo.